Comissão Estadual da Verdade presta homenagem a brasileiros que participaram na Guerra Civil da Espanha. Diretoria da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo toma posse aqui na Assembleia. Nova lei vai instalar câmeras de vigilância e monitoramento em locais violentos de São Paulo. Um tênis barato e muito parecido com aquele da marca famosa e cara. O preço convidativo atrai muita gente, as barraquinhas de camelô. Mas o tênis falsificado pode provocar sérios riscos à saúde. É o que você vai ver na quarta reportagem sobre a pirataria no Brasil. O Jornal da Assembleia começa agora. Olá, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Começamos o Jornal da Assembleia de hoje conversando ao vivo com a repórter Ana Kaline, que está no plenário Juscelino Kubitschek. Boa tarde, Ana. Qual a pauta dos trabalhos de hoje? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Raquel. Bem, a sessão ordinária desta quinta-feira deve começar aqui no plenário Juscelino Kubitschek às 14h30 da tarde. Não devem acontecer nem discussões, nem votações, já que não houve acordo dos líderes partidários para a discussão de propostas em plenário, ou seja, os deputados devem sim comparecer à sessão para fazer seus pronunciamentos livres, falar de assuntos de interesse da sociedade, lembrando que a sessão ordinária tem um pequeno expediente, onde cada deputado tem o direito a usar a tribuna por 5 minutos e depois o grande expediente, já com ampliação do tempo para 10 minutos. Lembrando também que as pessoas acompanham ao vivo a sessão ordinária pela TV Alesp, exceto na capital, mas essa sessão é reprisada na parte da noite para todo o estado. Sérgio, Raquel. Ok, Ana, a Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva realizou audiência pública aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. 2 brasileiros que participaram na Guerra Civil Espanhola foram homenageados. 1936. Começava a Guerra Civil Espanhola, uma batalha ideológica entre fascistas e socialistas de todo o mundo. Brigadas internacionais foram formadas com unidades de combatentes voluntários de 53 países. Cerca de 60 mil cidadãos do mundo inteiro se juntaram a elas. Na época, apenas 25 voluntários brasileiros foram enviados à Espanha, entre eles Apolônio de Carvalho e Davi Capistrano. Todos tinham 2 motivações: solidariedade e o combate ao fascismo. Apolônio de Carvalho foi e continua sendo um herói. Um herói não só do povo brasileiro, mas de todos os povos. Um herói do socialismo, um herói da liberdade. Eu acho muito importante, não só do ponto de vista pessoal, porque hoje o que eu acho mais importante é do ponto de vista didático. Entender para não repetir e toda uma luta contra a tortura, que foi o que levou à morte de todas as pessoas. 2 brasileiros que lutaram até o final de suas vidas. É muito interessante ter uma homenagem aos brasileiros que lutaram por a democracia em Espanha dos anos 30, quando todos sabíamos que vinha algo mais grande, que foi a Grande Guerra Mundial, não? Heróis que foram homenageados na audiência pública da Comissão da Verdade. São realmente 2 heróis, 2 figuras, 2 personagens, representam o que representaram o povo brasileiro, né, nessa luta do antifascismo, né? A nova diretoria da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo tomou posse aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. A jornalista e apresentadora de TV Miriam Petroni, diretora da seccional paulista da Abrajet, desde maio de 2013, assume a direção da entidade no Brasil. São Paulo responde por cerca de 44% do turismo nacional, com cerca de 40 milhões de turistas domésticos por ano. Mas para a Abrajet ainda há um potencial a ser explorado. Para a presidente da entidade, que integra a Frente Parlamentar de Apoio ao Turismo da Assembleia Legislativa, o jornalista tem um papel importante para alterar essa realidade. Ele tem a obrigação de divulgar, ele tem a divulgação de mostrar o destino como um todo, de uma maneira que não seja só aquilo. Vai para o hotel, vai conhecer um pontinho turístico e vai conhecer a gastronomia. Não, turismo é muito mais do que isso. E o jornalista especializado em turismo tem que ser muito mais do que isso. O ministro do Turismo, Vinícius Lage, prestigiou o evento.
Ele falou da importância da classe jornalística para o turismo e anunciou ações de fomento para o setor. Nós vamos ter cada vez mais uma atenção especializada a essa mídia que cobre o turismo, tanto do ponto de vista da construção de um banco de imagens, que é tão importante para que os jornalistas possam elaborar suas matérias, vídeos, né, informação de qualidade, criando uma agência de serviços, né, de turismo, agência de informação, né, para o jornalista poder ali encontrar insumos para suas matérias. Vamos participar de alguns eventos. A iniciativa que a Abrajet está tomando também de especializar ainda mais os jornalistas nessa área econômica. Acho que com isso o turismo ganha tendo jornalistas mais especializados, mais capazes de fazer uma análise da cadeia de valor do turismo e quanto importante é a atividade econômica do país. Jarbas Favoreto, presidente da Associação dos Municípios de Interesse Cultural e Turístico, representou a deputada Célia Leão, do PSDB, que preside a Frente Parlamentar de Apoio ao Turismo, da qual participa a Abrajet. É uma figura que nós gostamos muito, torcemos pelo sucesso dela e esperamos que, em âmbito nacional, ela seja a mesma tigresa que ela é no estado de São Paulo. Vamos a informações do trânsito em São Paulo. Você vê aí imagens ao vivo da Rua da Consolação. Neste primeiro plano são os motoristas que sobem, né, a Rua da Consolação, sentido Avenida Paulista. E no segundo plano, sentido oposto, os motoristas que vão para o centro da cidade. Trânsito intenso, mas fluindo normalmente, sem complicações para os motoristas. Quinta-feira com tempo, com tarde de tempo nublado, com chuvas em pontos isolados. A máxima chega aos 29 graus. Vamos ver como fica o tempo no interior do estado hoje. Em Campinas, céu com tempo nublado. A máxima é de 29 graus. Em São José dos Campos, os termômetros também marcam 29 graus. Em Sorocaba, a previsão é de tempo nublado. A máxima chega aos 30 graus. Em Ribeirão Preto, o tempo fica nublado, máxima de 35 graus. Não tem como desfazer. O confirma seria o ato de depositar a cédula dentro da urna eletrônica, ou da urna manual. Você não teria como retirar, né? Então é a mesma coisa. A partir do momento que você confirma, você depositou a cédula. Você vai ver a seguir. Termina às 6 da tarde de hoje o prazo para a retirada da segunda via do título eleitoral. Projeto que prevê a instalação de câmeras de vigilância e monitoramento em locais violentos vira lei. Veja os detalhes depois do intervalo. A gente volta em 3 minutinhos. Até já. Termina hoje o prazo para a retirada da segunda via do título de eleitor. E a repórter Ana Calini tem todas essas informações agora. Ana, você. É isso mesmo, Sérgio. Termina hoje, às 6 da tarde, o prazo para a retirada da segunda via do título de eleitor. Os interessados devem comparecer em qualquer cartório eleitoral para fazer a retirada do título. Lembrando que para votar no dia 5 não há a necessidade do título de eleitor, apenas de um documento oficial com foto, RG, Carteira Nacional de Habilitação. Mas a apresentação do título é obrigatória no caso da justificativa do voto, ou seja, para quem não vai votar e tem e deve, no caso, justificar o voto. Informando também que para a retirada da segunda via também há necessidade da apresentação de um documento oficial com foto. Informando ainda que 142 milhões de brasileiros estão aptos a ir às urnas no próximo dia 5 de outubro para escolher presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. É a festa da democracia no próximo dia 5 de outubro. Ana Calini para o Jornal da Assembleia. Bocas de urna é qualquer tentativa de influenciar a vontade do eleitor e também a distribuição de impressos no dia da eleição. A lei ela proíbe qualquer oferecimento de vantagem e ela entende que as camisetas, os bonés, brindes,
cesta básica, tudo isso são oferecimentos é um oferecimento de vantagens, então a lei proíbe. E no dia, a tentativa de convencer o eleitor, mesmo conversando ou dando algum material para esse eleitor, isso caracteriza a boca de urna, é crime eleitoral, né, tem pena de detenção, inclusive, de 6 meses a 1 ano. Então é muito importante que as pessoas não se deixem levar por essas conversas, às vezes recebem um pagamento para distribuir material, porque essas pessoas são processadas pela Justiça Eleitoral. Uma nova lei vai ajudar a polícia a identificar e prender criminosos em São Paulo. Câmeras de monitoramento e vigilância, aliás, vão ser instaladas nos lugares com maior índice de violência. Em julho de 2013, chegou a quase 23 mil. Mês passado, 25.825. Números do medo referentes aos casos de roubos só no estado de São Paulo. O aumento, mais uma vez, foi puxado pela capital, que registrou 2 de cada 3 ocorrências no estado. Este número cresceu 20,2% na comparação entre julho deste ano e julho do ano passado. Londres é a cidade mais bem protegida do mundo. Qual é a fórmula? Câmeras de segurança em cada canto da cidade. Em Londres, nós temos uma câmera para cada 4 habitantes. Toda a cidade de Londres, ela é extremamente monitorada. E, inclusive, saiu uma pesquisa semana passada que a polícia da cidade de Londres é a polícia que menos tira os revólveres menos utilizam as armas de fogo. Por quê? Porque eles já sabem o que está acontecendo, eles já verificaram antes pelo próprio celular as imagens dos meliantes, dos assassinos, dos criminosos, enfim. São Paulo é o primeiro no ranking de roubos, mas também é o estado pioneiro no uso destas câmeras de segurança. É bom para a Polícia Militar porque nós otimizamos recursos, ou seja, com menos dinheiro, com menos recursos, com menos efetivo policial, nós desenvolvemos o mesmo trabalho policial de prevenção, de evitar que o crime ocorra, de melhorar a qualidade de vida para a população. Este ano, o projeto de lei do deputado Jogiato virou lei. Nele, câmeras de vigilância e monitoramento serão instaladas em áreas com incidência de ocorrências policiais. Significa diminuição da violência, significa elucidação dos casos, né? E que vai ajudar exatamente a polícia a desvendar esses crimes, esses delitos que ocorrem nesses locais. São Paulo já tem 350 câmeras da Polícia Militar. Esse número deve chegar a 3 mil. Parece pouco para uma cidade deste tamanho, não é mesmo? Mas, cuidado, elas serão instaladas nos próximos 4 meses. E sem perceber, você será vigiado. Esta tecnologia vai além de uma simples filmagem. Combinada a um sistema de informações, as câmeras poderão reconhecer rostos, combinar dados como nome, idade e endereço e ainda saber se uma pessoa já foi presa ou se está sendo procurada pela polícia. Não perca no Agora é Lei da próxima terça-feira. Nós vamos falar sobre a nova legislação que garante a instalação de câmeras de monitoramento e vigilância em locais de altas ocorrências policiais. A nova legislação é do deputado Jogiato, do PMDB, e participam do programa também um representante da Polícia Militar e um especialista em segurança patrimonial. Eu espero por você na próxima terça-feira, depois do horário eleitoral gratuito. Até lá! E vamos a mais informações do trânsito em São Paulo. Você vê aí imagens ao vivo da Avenida Paulista, o coração financeiro da capital. Neste primeiro plano são os motoristas que vão no sentido Paraíso, onde o trânsito tem boa fluidez e os motoristas só param mesmo nos semáforos. No lado oposto, os motoristas que vão sentido Consolação, o trânsito um pouquinho mais intenso e mais complicado aí para os motoristas. Vamos ver como fica o tempo agora à tarde em mais cidades do interior e também no litoral do estado. Em Santos, o sol aparece entre nuvens e a temperatura chega aos 30 graus. Em São José do Rio Preto, tempo bom e muito calor, 36 graus. Em Mogi das Cruzes, a temperatura chega aos 30 graus. E em Piracicaba, a temperatura máxima é de 32 graus.
pode comunicar à polícia, à delegacia de polícia, porque como é crime eleitoral, é possível fazer a prisão em flagrante. 190. Isso, 190. Liga o 190. Ou a delegacia mais próxima, o próprio cartório eleitoral. Você sabe aquele tênis mais barato, parecido com o de marca famosa, que pode ser comprado em qualquer camelô? Ele pode provocar sérios danos à sua coluna. É o que você vai ver na quarta reportagem sobre produtos piratas no Brasil. A gente volta já já. Não, não é verdade. Na verdade, é uma confusão em relação a essa nulidade. O que a legislação prevê é que há um artigo que fala: se a nulidade atingir a mais da metade dos votos, nova eleição terá que ser feita. Mas ela está se referindo a casos onde a nulidade decorre de um ato jurídico. Então, por exemplo, se um candidato eleito, ele foi eleito, e ele teve mais de 50% dos votos, e ele praticou algo que faça com que o registro de candidatura dele ou o diploma, ele já está diplomado, sejam cassados. Aí, nesse caso, nós temos que fazer nova eleição, porque ele teve mais de 50% dos votos. Agora, o eleitor vai lá, 50% dos eleitores votam nulo. Nós simplesmente desprezamos esses votos. Nós tiramos os votos, não contamos esses votos. O que acontece é que sobram menos votos para que os representantes sejam eleitos. Porque se eu tenho 100 votos, 50 votaram nulo, eu só vou contar 50. O voto nulo é uma expressão individual, é uma expressão de descontentamento, mas o processo, ele não quer dizer nada, porque nós tiramos. Então aquela pessoa é como se ela não tivesse ido. E hoje, na quarta reportagem especial sobre produtos piratas, vamos falar sobre aquele tênis parecido com o de marca famosa, bem mais barato, né? E que pode ser comprado em qualquer camelô. Você sabia que um tênis tem quilometragem? Isso mesmo, é preciso respeitar o tempo de vida do seu calçado. Um par de tênis sem qualidade pode provocar danos à sua saúde. Não tem dificuldade. Basta digitar na internet, mais de 11 mil maneiras de falsificar o uísque aparecem com um clique. Tem até vídeos. Mas não existe nada pior do que você acordar no outro dia com uma tremenda ressaca. E não tem ressaca pior do que a de uísque falsificado. Nas receitas, um coquetel Molotov. Dentro de uma garrafa como esta, você encontra de tudo mesmo. Aqui, por exemplo, tem corante, tem mel e tem a matéria-prima principal de um uísque falsificado, o etanol. Isso mesmo, aquele combustível que você costuma colocar no seu carro. Os danos causados são graves e podem comprometer o fígado para o resto da vida. Nas ruas do comércio popular, ofertas irresistíveis. E esse tênis? O tênis é réplica mais barato. Mas isso eu não sei, que marca é isso? É marca ruim. Tem outros modelos melhor que esse. Mas não é o original. Não, é o primeira linha. O que é primeira linha? Você fala é porque é idêntico, né? Primeira linha quer dizer que é porque é idêntico ao original. Ah, entendi. Mas não é bem assim. O ortopedista faz o alerta. A maior incidência de problemas é com tênis caros, que têm amortecedores que deveriam auxiliar em práticas esportivas. Isso causa dano, sim, porque você está usando uma coisa que não está amortecendo como deveria. Ainda querendo arrancar uma confissão de que o produto pirata não é bom, insisto. Isso daqui não deixa escorregar não, cara? Não, isso aqui é segunda linha, é baratinho, 50 reais. Mas aí não escorrega, não cai? Ah, escorrega. Tem que pegar uma coisa boa, né? O pé, o joelho e a coluna são as maiores vítimas da incidência de problemas com o equilíbrio do corpo. Alguém pisa mais para dentro, tem que usar um calçado mais reforçado para dentro. Nesse tênis fajuto ou pirata, enfim, que não tem nada disso, mas se diz que tem, você não vai estar corrigindo, pode estar piorando isso. É o tal do barato. Que é R$1.000 no shopping, eu vende a 250. Esse barato sai caro mesmo, com certeza. Olha essa vendedora toda equipada. Ela também vende tênis piratas. E baratos. Todos os modelos pirateados são feitos em cima da mesma forma, independentemente do esporte que foram desenhados. Falsificações não fornecem cortes feitos a laser. São cortes que permitem maior ventilação no interior do calçado.
Os amortecedores são feitos de plástico duro e ruim. Não amortecem nada e têm apenas efeito estético. Você pode ter desde calosidade, que seria o mais simples, esses processos infecciosos que a gente falou, uma micose, alguma coisa que também é mais simples, mas por transmitir ou machucar ou dar carga no lugar errado, a gente chega ao extremo de ter sobrecargas que podem gerar uma lesão que a gente chama de lesão por estresse, até fraturando o osso por fadiga. Se você já comprou um tênis falsificado, sabe. Eles causam bolhas, dores nas plantas dos pés, mau cheiro e mais. O tênis ele tem uma sobrevida, então mesmo os de marca a gente troca a cada 350 a 400 quilômetros. Se você girou isso em 3 meses, 4 meses de treino, você tem que trocar. Por quê? Porque o solado ele tem uma memória, mas ele desgasta. É muito risco você usar um produto sem você saber de onde vem. Né? E amanhã, na última reportagem especial sobre pirataria no Brasil, você vai conhecer os perigos de levar um brinquedo pirata para casa. Um produto mais em conta pode, claro, provocar até a morte de uma criança. Você não pode perder. E vamos a mais informações do trânsito em São Paulo. Neste momento, você vê aí imagens ao vivo da Avenida Paulista. Nesse sentido, aí neste primeiro plano, os motoristas que vão sentido Paraíso, trânsito totalmente parado devido a uma manifestação, uma passeata, né, por aumento de salário dos professores da rede estadual de ensino, paralisou ali totalmente a Avenida Paulista no sentido Paraíso. Uma manifestação pacífica, a Polícia Militar está acompanhando a movimentação, mas que acaba atrapalhando o trânsito. Lembrando que ali na região da Avenida Paulista existem 18 hospitais, então acaba realmente complicando aí a vida do paulistano. Confira a previsão do tempo para mais cidades do interior de São Paulo. Em Franca, os termômetros marcam 33 graus. Em Bauru, a temperatura máxima chega aos 29 graus. Em Limeira, a temperatura chega aos 31 graus. Em Marília, a máxima prevista também é de 31 graus. Então, ele pode procurar o cartório eleitoral agora, né? Nós vamos emitir a segunda via até 10 dias antes da eleição. Tá? Então, aí ele pode tirar ainda a segunda via. Só que a segunda via não pode ter alteração nenhuma. Se mudou o nome ou o endereço mesmo, não é a segunda via. Aí ele não poderá tirar mais, só na próxima eleição. O Jornal da Assembleia termina aqui. Não perca às 2h30 da tarde a sessão plenária transmitida ao vivo aqui pela TV Assembleia. Você pode rever as reportagens da edição de hoje do Jornal da Assembleia pela internet. Basta acessar o site www.al.sp.gov.br e clicar em redes sociais. Boa tarde para você, até amanhã. Boa tarde, até amanhã.